Olá, seja muito bem-vinda ao Elas Talk Show. E eu estou aqui com a minha co-host Adriana Musitano. Vai ser um prazer falarmos desse assunto hoje, né? Ainda mais com uma terapeuta, gente. E ainda mais com uma psicóloga, gente. Nós vamos falar de trauma. Tá preparada, amiga? Nossa, quem nunca? Olha. Tá preparada? Vamos lá. Quem nunca sofreu um trauma na vida, né? Quem não carrega os seus traumas de infância até hoje? Trauma é uma palavra grega que significa ferida, supressão, reprimir. Isso é o trauma, né? O trauma não é aquilo que fizeram com você, é aquilo que você internalizou sobre o que fizeram com você, né? E hoje na sociedade, na verdade, nós somos nossas memórias, né, enquanto ser humano. E desde pequeno, desde criança, nós sofremos algum tipo de trauma. Não tô falando trauma no sentido algo muito estressor, né? Mas traumas. Fazemos coleções de traumas. O primeiro deles é o parto, né? O parto. O primeiro deles Sim. é o parto. Sim. Algumas pessoas já têm, inclusive, o período gestacional, né? Alguns, mas o trauma é já o primeiro que a gente vive, né? O Dr. Gabor fala que a própria forma como a gente medicalizou o parto é um trauma. Exato, né? Exatamente. Por isso que hoje muitos buscam, quando podem, o parto humanizado, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, eu inclusive, eu não sei você, a gente, né, chegou nesse mundo através de partos, às vezes traumáticos. E não é criticando, porque a cesárea, ela salva vidas. Mas nós, como seres humanos, fomos feitos para ter um parto natural. Para ter um parto normal. E a gente vai contra a nossa natureza humana o tempo todo, né? O interessante de reconhecer isso é que a gente pode agir diferente, né? Ter a consciência, trazer isso para a consciência. A gente tem a oportunidade de agir diferente. Porque o trauma, ele não pode ditar quem eu sou, né? É lógico que quando a gente tem o trauma, a gente aprende uma resposta emocional para aquilo que é praticamente adaptativa, a gente já falou isso. Então, o meu padrão comportamental é aquele. Mas quando eu trago para minha consciência, o que significa isso? Significa que eu realmente posso fazer diferente. Sim, a gente pode olhar para isso, perceber o porquê a gente está agindo dessa maneira e através da nossa escolha, que é o nosso maior poder, a gente pode escolher diferente. O que eu posso fazer a partir de agora, né? Ao invés da gente ficar justificando os nossos comportamentos porque a gente subiu algum trauma, né? Eu vou citar aqui para vocês os tipos de trauma, né? Que podem ser abuso físico, abuso mental, abuso emocional, pais alcoólatras, divórcio, né? O divórcio é um tipo de trauma, violência doméstica. Quando a gente fala de abuso, a gente abrange todos eles, né? O abuso físico, o abuso moral, o abuso sexual, o abuso... Como é que é? Tem uma forma de abuso que hoje em dia... O próprio assédio, né? Quando as pessoas, às vezes, em determinados ambientes... Assédio moral, físico. Exato. São todas formas de abuso, né? E esses tipos, eles causam traumas na gente. Mas a gente pode dizer que hoje, na sociedade moderna, a gente já está traumatizando até os nossos bebês. Por quê? Porque antigamente, Dri, a gente cuidava dos nossos bebês com contatos físicos. Nós carregávamos nossos bebês para cima e para baixo, no braço, nas costas, no pescoço, no arms, né? E hoje em dia a gente não toca. O primeiro trauma vem na primeira infância. Então estamos negligenciando uma atividade que é o afeto desde a primeira infância, porque os pais norte-americanos, eles educam o quê? Deixa chorar, entendeu? E para o comportamento, para o desenvolvimento do comportamento cognitivo normal, para uma pessoa saudável, a gente deveria pegar nossos bebês, abraçar. Porque somos seres relacionais, fomos feitos, a gente precisa de amor. Em outras palavras. A criança, quando chora, né, geralmente... Bom, primeiro que uma criança, quando ela está serena, ela deveria dormir, né? Mamar, dormir. O choro, normalmente... é a única forma de comunicação que o bebê tem, né? E eu sei quando você falou dos norte-americanos, os meus filhos nasceram, na época eu morava na Europa, e a linha dos pediatras era essa, né? Deixa chorar que, como é que é? Expande o pulmão.
Eu não consegui, né? Você não conseguiu? Realmente para mim não foi fácil superar essa fase. E nós mulheres, né, nós passamos por muito traumas, né? Já crescemos desde a infância. Como que chegamos um adulto, né? Como chegamos à vida adulta e como educaremos nossos filhos, né? Nós, socialmente, nós mulheres, somos acometidas a mais estresse do que os próprios homens, pela própria cultura patriarcal, né? É se esperado que a mulher assuma todo o estresse da família. Tem um estudo na época da pandemia que diz que a mulher, ela se sentiu invalidada porque ela não conseguiu diminuir o estresse do esposo e dos filhos. Como ela assume essa responsabilidade para ela? Tem um outro estudo no Canadá, em cirurgias de peito aberto, cardíaca. Quando o homem faz a cirurgia, ele tem uma recuperação muito mais rápida do que a mulher. Por quê? Porque quando ele vai para casa, quem cuida dele é a mulher. Quando a mulher vai para casa após uma cirurgia de peito aberto, ela passa a ser a cuidadora do lar. Então, nós, historicamente, assumimos uma quantidade de estresse muito maior do que a dos homens. Entendeu? E isso tem causado muito trauma da gente. A gente pode dizer que o trauma faz parte do gênero, né? 80% das mulheres sofrem de mais doenças autoimunes do que o próprio homem. A gente pode dizer que essa falta de falar o mesmo, né? Você já citou algumas vezes a capa da Mulher Maravilha aqui, de queimar. Minha tá queimada há muito tempo. Como seria a gente pedir ajuda, pessoal? Essa falta da mulher, essa natureza de ficar brava, de se irritar. A gente assumiu esse papel historicamente. Assumimos. E quando somada com questões raciais ainda, intensifica ainda mais. A mulher negra, por exemplo, tem maior índice de filhos com asma. E outras doenças. As mulheres indígenas têm maior índice de doenças com artrite no Canadá. São tudo doenças psicossomáticas, né? Elas começam todas elas aqui, ó, na nossa mente, né? Por tudo aquilo que a gente vai engrandecendo e dando espaço. E quanto mais a gente dá espaço para nossa mente, para os nossos sentimentos e emoções, mais a gente se desconecta do quê? Da nossa essência. E a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro nos leva para fora, criando sempre necessidades externas. Quando nós temos, né, a nossa conexão com o nosso eu, com a nossa força maior, ela está onde? No nosso interno. Então, quando a gente está o tempo inteiro fora, buscando suprir necessidades externas, a gente se desconecta da gente, a gente fica mais suscetível a todos esses, digamos assim, esses bombardeios sentimentais e emocionais na nossa vida. E automaticamente começamos a criar doenças autoimunes. E mulheres que... Outra dado interessante, pesquisas mostram que mulheres sofrem muito mais de Post-Traumatic Stress Disorder, né? Trauma pós-traumático do que o homem. E mulheres que passaram por isso têm mais chance de ter câncer de ovário. Né? Nós somos mais suscetíveis a tomar medicação antidepressiva. Por quê? Porque nós assumimos essa carga de estresse. E não pela fragilidade da mulher, né? Como muitos acreditam, né? Mas é pelo bombardeio, justamente, que a gente acaba colocando nas costas de ter que suprir e dar conta de tudo. Né? É como se fosse uma supressão do feminino, né? Exatamente. Essa supressão do feminino tem nos deixado doentes. Sim, porque muitas acreditam que mostrar sua força é pegar tudo e botar nas costas e ter que dar conta de tudo. Não é, pessoal. Não é isso. A nossa força, ela tá justamente quando a gente se conhece, quando a gente, inclusive, conhece as nossas... eu não digo limites, né? Porque quando a gente coloca um limite na gente, muitas vezes a gente... somos os primeiros a não nos permitir mais, né? Mas quando a gente conhece, quando a gente se conhece, a gente pode saber até onde puxar a corda. Eu acho que essa falta de autoconhecimento que nos leva muitas vezes a esse estresse. Mas a gente entra realmente numa culpabilização. Não sei se isso já aconteceu com você na sua história de vida. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu brinco que hoje eu estou bem em estado, busco, né, o meu estado de presença, justamente porque quando a gente está consciente, a gente olha para essa sensação de culpa e a gente começa a ressignificar ela, né? Porque a sensação de culpa nos leva muito para esse espaço de engrandecer traumas. Então... E é engraçado porque a sociedade, ela
quer patologizar tudo mesmo, entendeu? E aí coloca a culpa no indivíduo, coloca a culpa na mulher. Eu que tenho ansiedade, eu que tenho depressão, né? Aí ele pensa assim, nas causas e efeito. E não pensa por que nós chegamos a esses números. Por exemplo, múltipla esclerose múltipla na década de 30 era 1 por 1, um homem e uma mulher. Hoje é um homem para cada 3 mulheres e meia. Então, o índice de doenças nas mulheres tem crescido, as doenças psicossomáticas, e o fato da gente separar o fato da gente separar mente e corpo, como eu já mencionei, né? O PTSD, que é Post-Traumatic Disorder, né? O estresse pós-traumático, com a doença do ovário. Isso prova a unicidade do ser. Então, vai chegar um dia que a gente vai no médico e ele vai perguntar, tá com asma, toma aqui um esteroide, toma isso, aquilo. Mas ele não vai perguntar... E o que você o que tem por trás disso? Né? Porque é o que acontece, né, nas doenças autoimunes. Quando as pessoas tratam a doença autoimune, mas você imagina o que a gente fez com o corpo de forma, assim, inconsciente. Esse o que é a doença autoimune, né? É quando a gente começa a se autodestruir, né? É como se a gente estivesse apertando, né, um botão para uma autodestruição, né? Então, você imagina o que o efeito mental criou na gente para a gente chegar nesse ponto, considerado que o corpo é uma máquina perfeita, né? Exato. Como superar os traumas? Como superar os traumas? Primeiro, é a gente olhando para eles, né? É a mesma coisa, né? Talvez seja que como é que a gente supera um problema financeiro? A gente precisa olhar para nossas contas, não é verdade? Exato. Como é que a gente supera um trauma? A gente precisa olhar. E muitas vezes, vamos lá, várias situações eu consegui, digamos assim, reorganizar na minha vida, foi justamente olhando. Porque quando a gente olha para a maturidade, com a nossa maturidade, o que acontece? A gente consegue dar um outro olhar naquilo que a criança viveu com 5 anos, que quando a gente viveu aquilo com 10, 12. Então, a gente, com um olhar maduro, a gente pode reorganizar aquilo que na nossa mente está uma bagunça, né? Uhum. Então, o primeiro caminho é olhando para isso. E mais do que terapia, mais do que, né, psicoterapia ou própria terapia, o principal é que nós, enquanto humanos, né, voltamos para a nossa natureza, que é a relação, somos seres relacionais, que é um ser de amor, é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade e nos conectar, uma coisa que eu digo sempre, nós somos seres naturais. E quando nós nos conectamos com a natureza, a gente caminha para a nossa essência. Um caminho para a nossa origem, um caminho com Deus, um caminho com coisas naturais. É sempre o primeiro, porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho como buscar, né? Um terapeuta, um psicólogo. Começa com um passo mais simples. Começa buscando as coisas naturais. Porque o trauma existe porque nós nos afastamos da nossa natureza humana, né? Exato. E o que é a nossa natureza humana? Quando a gente começa a funcionar muito pela nossa mente, a gente se desconecta da nossa essência. A mente não é aquilo que nos comanda. Quando nós permitimos que é ela que fica o tempo inteiro captando informação, captar informação da internet, dos filmes, das coisas que a gente escuta, e a gente permite que ela fique como um cavalo solto, né? Digamos assim, sem rédea, ela começa a guiar a nossa vida por caminhos que não são, muitas vezes, trilhas muito confortáveis. Não, e as consequências dos traumas, elas te desconectam de você mesmo. Elas te desconectam do outro. Você parte pro errado de você. Culpa, sentimentos de culpa. Você perde a essência de vida, o significado da vida, né? Você tem dificuldade de relacionamentos. Você responde à natureza do trauma e não ao agora, a ausência de estar presente. Perfeito. Então, é essencial que você cuide do seu trauma. E o fato de você reconhecer e trazer para a consciência já te dá uma oportunidade de fazer algo diferente, porque
existem aquelas pessoas que usam o trauma, né? E ficam martelando, ou como é que você falou que daquela vez, que ficam revivendo aquela energia. E se vitimizando. Quantas pessoas não escolhem mudar situações porque elas estão num espaço confortável e dizem assim, tanto eu fui abusada, né? Então, assim, eu tive uma situação profissional dessa maneira e a partir de agora eu funciono assim. É verdade. Ninguém está dizendo que aquilo que a pessoa passou, né, que não tenha sido um trauma. Ok, mas o que eu posso escolher a partir dessa nova consciência para mudar isso? Exato. Porque é importantíssima essa escolha de mudança. Porque viver uma vida repetindo, e toda vez que a gente repete algo, a gente traz a energia daquele momento. Se a gente pensa num luto, né, a gente pode trazer a energia de um luto para o agora e viver, de repente, uma situação que a gente passou há 5 anos, há 10 anos atrás, com a mesma intensidade. A mesma coisa acontece no trauma. Quando a gente traz à nossa memória aquela situação e fica de forma inconsciente, escolhendo carregar aquilo nas nossas costas como um peso, a gente nunca vai olhar para novas oportunidades. Você aí de casa já sofreu algum trauma? Tem sofrido algum trauma? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você tá gostando desse bate-papo, encaminhe para alguém. Quero que você saiba que o trauma é uma questão social. No meio nosso das mulheres, somos mais suscetíveis porque passamos por um maior número de estresse socialmente, né? Nos é esperado, centenas e centenas de anos, Dri, nos é esperado que demos conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você pode sentir raiva, sim. Você pode não dar conta de tudo, sim. Tudo bem. E tá tudo certo, né? Você não está sozinha, saiba disso. Não, e vou dizer mais. Você sabe que anos atrás, eu participei de um evento lá num estádio em São Paulo. Nós éramos mais de 2.000 pessoas. E na hora que o apresentador ele fez uma pergunta, né? Para a gente levantar a mão, quem já tinha vivido algum tipo de trauma na vida? Nós éramos em mais de 80%. E eu acredito que os 20% que não levantaram a mão foi porque, de alguma forma, né, às vezes as pessoas não querem compartilhar, às vezes as pessoas têm vergonha. Justamente isso. Exatamente, tem vergonha, gente. A vergonha é um outro fator que às vezes a gente coloca aquela ferida tão escondidinha, mas a gente não cuida dela. Então, quando metade, quase todo mundo levantou a mão, nós éramos mais de 2.000 pessoas, eu falei, uau, gente, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. Não é botar pano quente e dizer assim, vamos embora, a gente conserta no caminho. Não, a gente olha e a gente, a partir dali, a gente faz uma nova escolha. Como eu posso organizar a minha vida? O que eu posso escolher? Ok, a partir dessa experiência para eu criar uma realidade diferente para mim. Então, pessoal, se vocês, né, assistem esse vídeo que ele, de alguma forma, né, você percebeu que ele pode ser uma contribuição ou para você, para uma outra pessoa, deixa aqui o seu like, compartilha com um amigo, ok? Escreve aqui pra gente o que você gostaria que a gente abordasse mais para que a gente possa realmente levar conteúdo que possa agregar para você que está aí seguindo, está escutando, né, seguindo o nosso material, tá? E se você tem alguma coisa, Lídia, ainda para complementar aqui... Vocês querem saber mais sobre trauma? Escreva aqui que a gente traga mais conteúdo para vocês, tá? Mas eu queria te dizer que você não está sozinha. Todos passamos por trauma porque socialmente nós estamos vivendo uma sociedade que modificou muito, né? É interessante, né? As tribos, o homem primitivo vivia de uma outra forma. Essa é a nossa natureza, né? Até o parto medicalizado, o excesso de diagnóstico de doenças é porque não estamos olhando para o homem, para a causa, para a natureza, e sim, estamos só diagnosticando. Então eu quero que você saiba que você não está só, né? Todos passamos por traumas, mas o que fazemos com essa informação é que muda a nossa vida, que nos faz ter uma vida diferente, uma vida plena, evoluir, e sempre acredite no Criador também. Ele pode curar todos os seus traumas. Maravilhoso. Te vejo. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.